Olá, terceiro ano, tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Bom, espero que todo mundo esteja bem. Gente, vamos começar mais uma aula de ciências, tá? Dando sequência ao nosso conteúdo sobre os animais. Vamos ver o que traz o nosso livro na página 44 sobre os animais invertebrados. Então, como é que vai funcionar a aula hoje? A tia vai fazer a leitura do conteúdo com vocês e onde tiver tópicos ou atividades ou questões para serem respondidas, nós vamos responder juntos, tá? E quando for atividade para casa, aí a tia para um pouquinho e explica para vocês aonde vai estar a atividade de casa, ok? Então, localizem aí no livro de vocês a página 44, no livro de ciências, e vamos iniciar. Bom, na página 44, vocês vão acompanhando, diz o seguinte: animais invertebrados. Lesmas, aranhas, borboletas, centopeias e minhocas são bem diferentes entre si, mas esses animais têm características em comum e, ao mesmo tempo, são todos bem diferentes dos animais vertebrados. Observe alguns desses aspectos na imagem abaixo. Então, gente, olha, nessa imagem vocês podem observar, né, um ambiente aí bem natural, uma paisagem bem natural, e vocês podem observar que dentro dessa paisagem existem vários animais, certo? Entre animais terrestres, entre animais aéreos, né? Tem aves, tem anfíbios e tem vários outros aí que nós estamos podendo visualizar. Então, ainda na página 44, agora sim, a tia vai lendo e vocês em casa vão conferindo aí junto comigo e respondendo esses 3 tópicos. Então, enquanto vocês se preparam aí para copiar, peguem lápis e borracha, a tia vai lendo e explicando. Tudo bem? Então, vamos começar. Na página 44, ele pede para a gente observar essa imagem, na verdade. E no primeiro tópico, ele diz assim: na cena acima, quais animais você não colocaria no grupo dos vertebrados? Explique sua resposta. Gente, olha, nós já aprendemos o que são esses animais vertebrados, né? A principal característica desses animais vertebrados. Então, nesse caso aqui, ele pede aqueles animais que você não colocaria no grupo dos vertebrados. Então, com bastante calma e, se for preciso, você pausa o vídeo para poder estar respondendo, tá? Eu vou falar aqui para vocês. Eu tenho absoluta certeza que vocês, espertos como são e bem atenciosos como vocês estão aí assistindo a videoaula, vocês irão colocar que os animais são abelha, minhoca, caracol, lagarta e formiga. Mas ele pergunta por que nós colocamos esses animais, né? Por que nós escolhemos esses animais para colocar aí no grupo dos animais que não são vertebrados? Gente, a resposta é bem simples. Porque eles não possuem coluna vertebral. Então, se eles não possuem coluna vertebral, eles não são vertebrados, não é verdade? Então, essa é a sugestão da resposta para esse tópico, tá? Então, quando vocês forem enviar a atividade para casa na plataforma, vocês me enviem essa página, que aí eu já verifico quem está acompanhando direitinho. O segundo tópico diz: há animais vertebrados representados na imagem? Em caso afirmativo, quais são eles? Como você chegou a essa conclusão? São 3 perguntas em uma só. A primeira diz: existem animais vertebrados nessa imagem? Então, você localiza os animais vertebrados, se eles existirem, e você vai dizer que sim. Ele te diz: quais são eles? Gente, nós podemos dizer que o sapo e o pássaro, né? O pássaro e o sapo são animais vertebrados. Mas e como foi que a gente descobriu isso?
porque eles possuem coluna vertebral. Gente, essa é uma das características que mais diferencia esse grupo, os vertebrados dos invertebrados. Ainda na página 44, temos o terceiro tópico que diz que animais desse jardim não são vertebrados e podem voar. Porque nós temos aí animais que não são vertebrados, mas que não obrigatoriamente podem voar. Mas nesse caso, a borboleta e a abelha, elas podem voar e elas são animais invertebrados. Até aí tudo bem, meus amores? Mais uma vez eu digo, a tia está falando devagar, mas se for preciso pausar o vídeo para copiar as respostas, conferir o que estamos fazendo, você pausa aí na sua casa e depois dá sequência, ok? Bom, adiante, na página 45, nós temos invertebrados terrestres. Eu poderia colocar essas páginas para vocês fazerem a leitura sozinhos, tá? E a gente fazer a socialização só na hora da correção. Mas eu prefiro fazer a leitura com vocês e eu peço que vocês em casa também acompanhem. Ao passo em que eu estou lendo aqui para vocês e explicando, vocês vão acompanhando no livro. Então, todo mundo na página 45. O que diz aqui? Invertebrados terrestres. Os invertebrados terrestres vivem em diversos tipos de ambiente, desde as matas até os desertos. Esses animais se movimentam de várias maneiras. Formigas, centopeias e aranhas têm pernas e andam. Minhocas e caracóis rastejam. Besouros, abelhas e mosquitos têm asas e voam. Grilos e pulgas saltam para se locomover. Então, sim, nós já fizemos atividades relacionadas, à locomoção desses animais. Como é a maneira que eles andam, a maneira que eles se locomovem. É nadando, é rastejando, é voando. Então, aqui, mais informações. E, lembrando, estamos falando dos terrestres. Então, vamos para o solo. No solo, ele diz o seguinte: muitos invertebrados podem ser encontrados debaixo de pedras ou folhas caídas, como o tatuzinho de quintal. Já as minhocas vivem dentro de túneis cavados no solo. Então, assim, tanto o caracol como o tatuzinho, eles são animais que eles vivem diretamente no solo, tá? Mas nós temos também, ainda na página 45, os animais que ficam no ar. Vamos ver o que ele diz. Os únicos invertebrados que têm asas são os insetos. Olha, isso tudo, gente, são curiosidades, tá? Eles voam para fugir de outros animais, para se alimentar, para encontrar abrigo ou um lugar para depositar seus ovos, por exemplo. Borboletas e libélulas, besouros, abelhas, joaninhas e gafanhotos, entre muitos outros, são invertebrados que voam. Então, mais uma característica aí dos invertebrados. Agora, os invertebrados que voam. Isso na página 45. Vamos seguindo para a página 46. Gente, é só vocês irem acompanhando a leitura da tia, tá? Eu lendo, explicando e vocês lendo em casa também, à medida que estão assistindo a videoaula. Eu estou sempre reforçando esse cuidado aqui para que vocês tenham atenção. Então, vamos ver na página 46 o que está dizendo aí no nosso livro. Insetos sociais. Insetos como as abelhas, as formigas e os cupins podem viver em grandes grupos, em grupos grandes,
em que cada indivíduo tem uma função coletiva, formando uma sociedade. Os cupinzeiros são construídos por uma sociedade de cupins, né? Muitos cupins. Em uma colmeia podem viver milhares de abelhas. A abelha rainha é a maior e a única que põe ovos. As abelhas operárias cuidam dos ovos e buscam alimentos. Então, quando diz que é coletivo, significa que todos esses animaizinhos, dentro das suas comunidades, dentro dos seus grupinhos, eles têm funções e eles se ajudam, tá? Se ajudam aí a sobreviverem, cada um com a sua função, tá bom? Invertebrados microscópicos, tá? Na mesma página aí, na 46. Ele diz o seguinte: alguns invertebrados são tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu. Para observá-los, são necessários instrumentos como microscópios. Gente, olha, esses invertebrados microscópicos já está dizendo, micro é porque é muito pequenininho, muito mesmo, você não consegue olhar e identificar. Precisa de aparelhos para estar observando, tá? O microscópio é um deles. A gente encontra facilmente em laboratórios, dentro das escolas, enfim. O que ele fala aqui? Ele cita os ácaros, que são invertebrados presentes em vários tipos de ambientes. Alguns vivem na poeira que existe dentro das casas. Gente, aqui é uma imagem dele ampliado em 250 vezes. Ou seja, não é que ele é desse tamanho aí, não. Essa imagem é uma ilustração, ela é uma imagem que foi aumentada, tá? Por um microscópio e alguém fez a imagem maior para que a gente pudesse visualizar. Mas esse ácaro é aquele que tá lá escondidinho, tá em lugares empoeirados. Geralmente, quem tem alergia, gente, se dá muito mal em local empoeirado, porque tem mais tendência a adoecer, fica gripado mais facilmente, espirra, tosse, tá? Então, quem tem alergia à poeira, esse tipo de animalzinho aí minúsculo, tem que evitar esses locais, tá bom? E eles ficam escondidinhos, então a gente precisa estar aí com a limpeza em dias, todos os ambientes bem arejados para esses invertebrados não se alojarem em locais inapropriados e aí faz mal à nossa saúde, né, gente? Página 46, ainda estamos nela, tá? Bom, adiante, na 47, nós temos os aquáticos. Estamos aí falando de todos os ambientes, né, gente? Nós já estudamos os ambientes, os habitats. Então, a gente está aqui repetindo eles, só que agora com os invertebrados. Vamos acompanhar a página 47. Animais que não têm ossos, como crânio e coluna vertebral, são chamados invertebrados. Muitos invertebrados são aquáticos. Alguns vivem na água doce de rios, lagos, represas e lagoas. Também existem os que vivem em água salgada de mares e oceanos. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Então, ainda na página 47, vamos aí para a água doce, tá? Muitos invertebrados vivem dentro da água quando filhotes e depois de adultos passam a viver fora dela. É o caso do mosquito, que transmite a dengue. Outros invertebrados vivem sempre imersos na água, como os caramujos e os camarões. Então, assim, olha aí a diferença. Foi falado 3, né? O mosquito da dengue, por exemplo, ele sobrevive fora da água. Mas a gente sabe, né, gente, que a água parada, eles gostam bastante, depositam seus ovos e aí causa essa questão da doença, né, da dengue,
que é uma doença que deixa aí as pessoas muito debilitadas e, em alguns casos, levam ao óbito, né? As pessoas morrem. Então, cuidado, tá? Cuidado. Temos todas as campanhas aí contra a dengue, né? A favor aí das campanhas que ajudam a evitar essa doença. Mas ele também falou aí dos caramujos e dos camarões, que eles vivem diretamente dentro da água, tá? Então, a diferença entre eles são aquáticos, mas um sobrevive fora da água tranquilamente e os outros dois não. Eles precisam estar dentro da água para sobreviver. Ainda na página 47, diz assim: e há aqueles, como pequenos mosquitos e algumas aranhas, que conseguem se locomover na superfície da água sem afundar. Isso acontece porque na superfície da água parada existe uma fina camada capaz de sustentar esses animais. Agora imaginem por quê. Gente, porque se esses animais não têm ossos, não têm coluna vertebral, eles são muito maneiros, tá? Eles não são pesados. Então, se eles não são pesados, eles conseguem andar aí facilmente nessa camada fininha que tem em cima da água. Ok? Muitas curiosidades, né, gente? Olha só como nosso livro é bem rico. Já na página 48, tá acabando a leitura, gente, mas vamos aproveitando ao máximo. Ele diz assim: em marés e oceanos vivem milhares de invertebrados, muito diferentes entre si. Alguns deles não se locomovem e vivem presos em rochas, por exemplo. Outros apresentam diferentes formas de locomoção. Vejamos alguns casos a seguir. As esponjas são animais que não se locomovem. Elas obtêm alimento da água que circula em seu corpo. A água entra na esponja por diversos furos distribuídos por todo o corpo e sai por uma abertura superior. As anêmonas do mar quase não se movem. Elas usam os tentáculos que têm ao redor da boca para capturar pequenos peixes e outros animais para se alimentar. Olha, gente, quanta curiosidade. Aí tem a forma de se locomover, aí tem a forma de como eles se alimentam, mas aqui diz que eles estão presentes na água salgada. Então, sabe aqueles mergulhadores que fazem aqueles lindos mergulhos no mar? Eles facilmente irão encontrar esses animaizinhos. E tem que ter cuidado com eles, tá, gente? Porque eles estão no ambiente aquático. Então, nós que estamos tendo a oportunidade de mergulhar, é que temos que ter cuidado com esses pequenos animais. Continuando ainda na página 47, na página 48, ele diz o seguinte: polvos e lulas também são invertebrados marinhos. Eles usam tentáculos para se mover e capturar pequenos animais na alimentação. Nos polvos, os tentáculos são chamados de braços e têm ventosas. Aí logo mais ele explica aí o que são essas ventosas, né? Que é uma estrutura arredondada com bordas que funcionam como um adesivo e uma parte central que tem a capacidade de se encolher, causando o efeito de sugar. Assim, as ventosas permitem que os tentáculos grudem em outros animais e em várias superfícies. Então, tem muitas funções cada braço desse polvo, né? E que tudo isso daí, gente, requer cuidado, porque você imagina um animal bem pequenino que está lá no fundo do mar e você imagina, ele não vai servir para nada. E serve, gente. O meio ambiente, tudo que está dentro dele é um ser vivo dependendo do outro. Então, a gente tem que respeitar o habitat desses animais
também, né? Vai que alguém faz um mergulho aí. A tia não teve ainda essa coragem não, mas vai que alguém tem, que já teve essa oportunidade de ver esses animaizinhos bem de perto. Então tenham cuidado com eles, porque é o ambiente deles, né? Então a gente tem que respeitar a natureza, tá? Então fiquem bem ligadinhos nessas curiosidades e nessas informações. Bom, aí nós vamos lá para a página 50, tá? Nós vamos pular em uma página e vamos para 50, onde ele fala sobre os invertebrados e os outros seres vivos. Por que será que ele diz isso, né? Na verdade, eu já até expliquei. É porque um ser vivo, ele sempre vai dependendo do outro e também do ambiente. Mas vamos ver o que diz o nosso livro. Os invertebrados são muito importantes para o ambiente. Eles se relacionam com outros seres vivos e com elementos não vivos. Minhocas e alguns besouros se alimentam de restos de plantas e animais mortos. Suas fezes deixam no solo importantes nutrientes que são absorvidos pelas plantas. Já as abelhas, borboletas e outros insetos participam da reprodução de plantas. Muitos invertebrados servem de alimento para outros invertebrados ou para animais vertebrados, como as aves. Gente, a questão da minhoca nós vimos lá quando a gente estudou solo, né? O quanto ela é importante para o solo fértil. Então, aqui vocês puderam novamente se deparar com essa informação e com tantas outras, não é isso? Bom, na página seguinte, vocês vão se deparar aí com invertebrados parasitas, né? Na página 51. Vocês vão ver assim: invertebrados parasitas. Seres vivos que vivem fora ou dentro do corpo de outro ser vivo, causando-lhe prejuízo. Esses são chamados parasitas. Pulgas, piolhos, carrapatos são parasitas dos seres humanos e de outros animais, como cachorros e vacas. Esses invertebrados podem viver fora do corpo do animal que parasitam e se alimentam de sangue. Existem também parasitas que vivem dentro de outros animais. Lombrigas e outros vermes, por exemplo, podem viver dentro do corpo humano e causar doenças. Gente, olha, piolho, pulga, carrapato, questão de higiene, tá? Piolho, cabecinha aí dos seres humanos, né? O que acontece? O que a gente faz para evitar? Tem que manter o cabelinho sempre lavado, tá? Manter todos os cuidados para evitar. Em nossos cachorrinhos, gatos e outros animais, pulgas, carrapatos, também é questão de higiene, tá? Tem que deixar eles bem limpinhos, tem produto certo para passar, tem todo um cuidado, ok? Mas dentro do nosso organismo, por exemplo, existe, como ele falou aqui, as lombrigas, né, e os vermes, que eles também são parasitas. Nós temos que tomar remédio. Todo mundo aqui acho que já tomou, né, um remedinho para verme. A mãe diz logo: olha, já está no tempo de tomar remédio para verme. Ali, gente, é para exatamente eliminar esses invertebrados que nos causam prejuízo. Porque aí a gente vai perdendo a nossa energia, perdendo peso, causando outras doenças, e isso não é legal. Então, tudo isso daí, ó, nesse caso, esses invertebrados parasitas, eles nos causam prejuízos, tá? Nos animais também, claro, né? Então, vamos ter muita atenção. Bom, agora eu vou apresentar para vocês a atividade. A tia fez a leitura de todas essas páginas, por quê? Porque, como eu venho dizendo desde o início da aula, tem muita curiosidade, né, gente? Então, é importante a leitura, porque se você não faz a leitura, agora, na hora da atividade, você vai sentir dificuldade. Então, vamos ver. Eu coloquei para vocês a questão 1 lá na página 50. Você vai identificar na imagem abaixo um invertebrado terrestre que... Aí você vai ver as alternativas.
A. Constrói teias e com elas captura animais. B. Enrola o corpo e assim se protege. C. Vive em grupo. D. Tem concha. É só observar a imagem e colocar o nome dos animaizinhos de acordo com essas características. A próxima questão é na página 52, a segunda questão, que diz o seguinte: ligue os invertebrados aos seres vivos com que eles podem se relacionar, tá? Então, assim, o que um ser vivo faz com relação ao outro, tá? Entre os invertebrados, os seres vivos e a relação aqui entre eles, já que a gente falou dessa dependência, né? Que um depende sempre do outro. Feita a atividade, gente, vocês enviem na plataforma e podem enviar também aquela primeira atividade lá na primeira paginazinha que a gente fez, para que a tia verifique se vocês realmente estão acompanhando tanto as nossas atividades na hora da videoaula, como as atividades de casa. Você querendo enviar, não tem problema nenhum, tá? Não precisa enviar as páginas de leitura. Envia só as páginas que tem questões. Mas, por favor, estou sentindo muita falta da data. Você não está fazendo no caderninho, então a tia não está pedindo o cabeçalho. Mas a data, gente, é uma questão de organização. Então, vamos fazer direitinho, tá bom? Vamos fazer aí com muito capricho. E eu deixei essa frase aqui porque diz: sua participação me deixa muito feliz. Sim, eu de fato fico muito feliz quando eu vou lá na frequência de vocês e eu vejo a quantidade de alunos que está participando, que está fazendo as atividades, alguns que estão me procurando também, às vezes para tirar uma dúvida, às vezes para pedir uma informação. Isso tudo me deixa muito feliz de fato. Então, por hoje eu vou encerrando a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fizemos bastante leitura e isso é importante, tá, gente? Vocês podem até achar um pouco cansativo, mas é importante, é necessário. Então, para a aula de hoje, deixo meu abraço bem carinhoso. Fiquem bem e até a próxima aula, meus amores.